A Segunda Guerra Mundial aconteceu entre 1939 e 1945 e fez os aliados Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos e o eixo Alemanha, Itália e Japão se enfrentarem. Partido Nacionalista Socialista dos Trabalhadores Alemães, estamos assumindo o controle perante o melhor território de todos, a Alemanha. Depois da morte do presidente da República, eu verei o novo Führer, com poder inteirinho nas minhas mãos. E como dizem, com muitos poderes vem grandes mortes dos inferiores! Porque, assim, somos a raça mais pura da Terra, somos os arianos, o povo alemão europeu. Aqueles que não pertencem a essa raça, eles serão executados mesmo, sabe? Assim como na Polônia, né, as coisas que eu fiz na Polônia, na França, no Reino Unido. Porque eles começaram a pegar no meu pé, né, sobre as minhas tomadas de território e também o poder lá também. Né, eu tomei território demais, esse poder me pegou muito bem. Aí um certo alguém que eu desconheço, né, Itália, assim, né, me traiu, virou as costas pra mim e foi para o outro lado. E ainda por cima, o inimigo invadiu a minha casa para tentar me matar, porém, eu já tinha adiantado o processo por conta própria. Torne a mentira grande, simplifique-a e continue afirmando-a. Eventualmente, todos acreditarão nela. Me lembro como se fosse ontem. Tudo começou com um tratado com a Alemanha e o Japão. Formamos uma aliança que ficou marcada na história. Aquele de bigodinhos e eu formamos uma dupla formidável. Ele atacou a França e com isso eu vi a oportunidade de restaurar o Império Romano e me juntei à luta. Ok. Eu fui extremamente precipitado. Não estávamos em condições de entrar em guerra, mas meu desejo falou mais alto. Além disso, ai, que vergonha! Todas as invasões que eu tentei sozinho fracassaram. Ainda bem que tinha Hitler ao meu lado. Esse tinha culhões. Até quando fui preso ele foi me salvar. Todos pensam que eu traí. Nunca faria isso. Quem assumiu o meu posto que se rendeu. Aquele fracote. Se pudesse, o mataria. Se eu progredir, segue-me. Se eu morrer, vinga-me. Se eu recuar, mata-me. Durante a década de 1930, o Japão manifestou intenções expansionistas baseadas em um forte militarismo. Em 1937, deu-se início à Guerra do Japão contra a China. Em 1940, o Japão invade a Indochina francesa e em 1941, uma série de colônias britânicas e holandesas. Ainda em 1941, sem declarar guerra a nós, o Japão ataca a base militar de Pearl Harbor. Até então, eu estava neutro. Mas, no dia seguinte, como eu não deixaria isso barato, declarei guerra ao Japão e logo em seguida à Alemanha e à Itália. Após a rendição dos nazistas, os aliados exigiram a rendição incondicional dos japoneses, caso contrário, eles enfrentariam sua própria destruição. Os japoneses não aceitaram se render, então eu simplesmente lancei 2 bombas atômicas, em Hiroshima e Nagasaki. E pelo visto funcionou, não é? Porque foi só lançar as bombas que o Japão se rendeu. É triste falhar na vida, porém, mais triste ainda é não tentar vencer. Vamos lá. Eu e a Mademoiselle França exigimos que Hitler parasse com a ação militar contra os polonenses. Mas não resolveu muito, então sem alternativas a gente declarou guerra aos alemães, dando início aos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, o bicho começou a pegar mesmo foi em 1941, então tivemos que pedir ajuda para os Estados Unidos. Mais tarde, a União Soviética se deu conta de onde tinha se metido e resolveu colaborar militarmente com os países aliados. Unidos, nós fomos capazes de expulsar as tropas alemãs do norte do continente africano, derrotá-los na Itália e iniciar a retomada da França. Eles, coitados, tentaram resistir, mas só serviu para enfraquecê-los e para perder territórios na Polônia também. A sorte não existe. Aquilo que chamamos de sorte é o cuidado com os pormenores. Bien, quando soube que a Alemanha queria invadir meu território, eu tive crise de risos. Como um país fútil como aquele entraria no território mais bem preparado da época? Até então, o que poderia dar errado? Tinha meu amigo Reino Unido e logo após chegou a União Soviética para dar uma surra naqueles bigodudos.
A princípio, nunca íamos usar nossas terras para guerrear, nossas lindas terras. Então, começamos a atacar pela Bélgica e depois fomos dominando aos poucos. Até que não contávamos com a sagacidade de Hitler. Maldito! Nos invadiu por onde menos esperávamos, Ardenas. E não bastando apenas isso, destruíram Dunkerque e nos destruíram. Mais de 8 milhões dos nossos tiveram de abandonar tudo. Não se via ninguém nas ruas de Paris. Que todas as bombas que a Alemanha jogou na França sirvam para destruir o nazismo. Isso jamais será perdoado. Os homens não são importantes. O que conta é quem os comanda. Inicialmente, nós éramos aliados à Alemanha nazista. Tínhamos até um pacto de não rolar combate entre nós, o pacto de não agressão. Mas após desentendimentos, vulgo Hitler quebrou o pacto, acabamos trocando de lado e nos unindo aos Estados Unidos. A União Soviética entrou em guerra dia 22 de junho de 1941, após ser atacada pela Alemanha, e nossa participação foi essencial para a derrota do inimigo. Apesar de termos tido muitas percas, principalmente nas primeiras batalhas, a resistência soviética conseguiu pouco a pouco barrar os nazistas. E então, no dia 30 de abril de 1945, invadimos e conquistamos o parlamento. Horas depois, Hitler se matou para não se render aos soviéticos. Sendo assim, nós e nossos aliados ganhamos a guerra. As ideias são muito mais poderosas do que as armas. Nós não permitimos que nossos inimigos tenham armas. Por que deveríamos permitir que tenham ideias? Após 6 anos de conflitos, mais de 60 milhões de pessoas foram mortas. Então surgiram os tribunais para julgar os crimes de guerra que foram cometidos por alemães, japoneses, enfim. Surgiu também a ONU, que é responsável pela manutenção da paz entre as nações.